Tô em Mumbai, vou começar a gravação do vídeo indo pra Varanasi. É que eu tenho que gravar a finalização. No final do vídeo eu vou deixar o que eu aprendi em Varanasi, uma coisa muito importante sobre a morte, o que mais me marcou na Índia. Nós já estamos em Mumbai, prontos para pegar o voo para Dubai, terminando nossa série da Índia. Bom dia, meus amigos. Estamos a caminho de Varanasi. A neblina já melhorou. Deu uma melhorada. Estamos aqui pegando essa estrada toda, deixando ela boa. A neblina estava maior no começo. Tem que andar na manhã porque é assim, isso mesmo acontece. Tem caminhão parar na pista. O lance cultural da Índia, o cara parou aqui para ir na lojinha. Tem uma lojinha aqui atrás. Eu quero mostrar que mesmo tendo um acostamento aqui, ó, onde o cara parou, pelo menos os caminhões andam no meio. Eles andam na faixa do meio, contrário do nosso. Olha como ele larga o carro. Eu desci do carro para sinalizar quem vem atrás. Então, a inauguração do templo hoje. Primeiro ministro lá, ó. A galera andou tudo aí. Meu Deus, o cara bateu. Estão jogando, a galera tá com um pozinho laranja, alguma coisa aí, ó. Horas e 20 de viagem. Vamos ver quanto tempo vai durar mais, hein? Encontramos outra procissão aí, passeada, que for aí. Aí, tuk-tuk anda aqui. Saímos ali da avenida aqui mais próxima do rio. Tá aqui a família toda. Os dois caras do hotel que vieram buscar a gente. No Google Maps até chega, tá marcadinho no Google Maps. Então vamos mandar chegar no hotel, descansar nada, fazer um tour ainda, ver a aclimação, ver se consegue entender o ritual hindu. Chegamos no hotel, além da emoção do trem cancelado, acabei de receber e-mail que meu voo tá cancelado, o voo de amanhã 10 da noite. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Olha o nosso hotel. Aí entrei no site da Indigo, aí deu a opção do voo direto para Mumbai, 4h40. Então a gente sai mais cedo e vai para Mumbai. Olha o nosso quarto aqui, ó. Tá arrumadinho, decente. Nós estamos no Shiva Ganges View. Reservamos direto com eles. Sei que falam para não abrir o terraço, por causa de macaco. Então esse aqui é o hotel Shiva Ganges View. Pessoal super educado, super calmo. Aguinha. O banheiro é bem básico. Não sei nem se eu vou conseguir passar aquele chuveiro que não tem box. Vai molhar tudo. E nós estamos cansados mesmo, assim, foi 8 dias de viagem. Vamos ver essa varanda. Aqui a travinha, bem maneiro. E os festivais rolando aí, festival rolando hoje. 7h30 o guia sai pra gente ver a aclimação, entender um pouco do hinduísmo. E aí lá já reconheci pelo YouTube. Isso daqui é por causa do macaco, então pode deixar aberto. Onde o pessoal vem morrer, não conhece. Então vou tomar um banho, vou dar uma refrescada, comer. São 5h30, vai escurecer agora, galera. É isso daí, vamos entrar agora numa imersão cultural do hinduísmo. Ó, a molecada soltando pipa aqui atrás aí. Esse é o terraço do nosso hotel. Então pela iluminação ali, a concentração. Lá atrás, ó, se liga nos efeitos especiais. Aqui, ó. É que tá a galera aí. Chegamos pra comer aqui. Tem só a vaca entrou aqui. Vai lá, amor, que ele tá segurando a vaca. Então não vai. Opa! Passa por trás de mim. Passa por trás de mim. Passa por trás de mim. Vai, meu. Passa por... Vai lá. É isso daí. Varanasi é isso daí. E a vaca tá no meio do caminho. Porque a vaca é sagrada, gente. A vaca fornece leite. Tem milhões de deuses dentro da vaca. Ô, louco. Que imersão cultural. Maravilhoso. Ô, louco. É a polícia passando. Eu vejo a hora de comer. O cafezinho tá bom, tá maneiro. Tem bastante gringo. Olha só, bolo de chocolate. Já vi que essa parte é nós estamos na paralela do rio. Tem que dar um rolê. Cafezinho aqui, Mona Lisa Café.
O deus Brahma é o deus da criação, que criou o mundo. Vishnu é o deus que comanda o mundo burocrático. E Shiva é o deus da destruição. Mas uma coisa, conversando com o guia aqui, ele tá do nosso lado, explicando, mas não é destruição vai acabar com todo mundo. A destruição também, o entendimento que eu tive aqui, ele me explicando em inglês, é o final do ciclo da vida. Tem a reencarnação. Tudo que é destruído, você precisa de novo, é destruído para ser coisa nova, né? E com isso, quem vem aqui, você tá destruindo a vida, mas vai começar o seu caminho, a ascensão ao paraíso. Esse é o deus Shiva. Todo mundo fala o deus da destruição. Eu sempre imaginei Shiva como vai chegar e vai mandar aqui os pecadores, mas não, é destruição. Você entende? Sentido filosófico. Sentido filosófico. Nosso guia estava falando que hoje é praticamente um dia mais importante realmente que nós estamos aqui, que é a inauguração do templo, lá que está o primeiro ministro da Índia, e esse templo é no local onde nasceu o deus, né, o Ram. Então uma coisa totalmente, tá todos os hindus assim, festa mesmo, um festival nota 10 mesmo. Ele falou, tá tudo iluminado, ali atrás tava com as velas iluminadas, todas as escadas, por causa do festival, não é assim toda. E hoje é um dia muito especial, então tá cheio, todo mundo andando, muita luz, iluminado. Na época do deus Ram, que foi hoje a inauguração do templo dele. E vamos andando que nós estamos indo lá para o local da cremação. Esse palácio construído pelo rei de Jaipur. Aqui ó, para os reis que faleciam aqui naquela época, séculos atrás. Construído para os reis do Rajastão. E é a arquitetura lá do Rajastão. Olha aqui o Lalita Gad. Varanasi शहर Show noturno aqui no tempo de Shiva. पवित्र गंगा नदी की धारा जिसके समक्ष Tendo uma aula de hinduísmo. Então na cremação, que foi difícil ver ali, eu vi o corpo sendo cremado. Essa madeira aqui, para ser queimado, é pesado, 360 quilos a família tem que comprar. E ali os tonéis azuis são tipo de manteiga. Acho que eu posso dizer manteiga porque passa tipo o óleo da manteiga, ou que for a graça, né, no corpo, para não ficar cheirando muito. Eu não senti cheiro de queimado de carne, muitas pessoas falam isso. Então tá aqui, a gente estava ali do lado, ali embaixo já tava o corpo, ali tava a família ao redor, ficamos ali quietinho, o guia explicando. Ó, o sinal, tá a suástica aqui, ó, o modo hindu. Tá aqui, não tem nada a ver com neonazismo, mas é prosperidade. Bom dia! Algumas vezes de madrugada, já 5, 6 da manhã, já tocava música. E olha só que fato aqui mostra essa casa aqui, é uma casa de mais de 100 anos, no estilo inglês bengal, construída de tijolos especiais, ó. O tour pela Cidade Velha, mas é onde nós estamos já hospedados, caminhando, seguindo o guia. Templos pode ser templos enormes, como pode ser um templo pequeno para Shiva. Iríamos visitar Sarnath, o local que o Buda fez seu primeiro sermão. Isso não vai acontecer, não vai dar tempo. Fora que nós perdemos o treino, chegamos a tempo, ainda não vimos muito coisa da cremação, vimos só o básico. Mas são coisas na viagem que acontecem, né? Os imprevistos. Próximo e último destino na Índia é Mumbai, depois tem 2 dias lá em Dubai. Aqui uma agência do correio em Varanasi, a mais antiga de Varanasi. Até os britânicos trouxeram isso pra cá, né? Como trem, telecomunicações. Uma das casas antigas e tal, o deus o Ganesha, aquele que tem a trompa de elefante, que é o deus da boa notícia. Que toda vez que você sai da casa, né, tradicionalmente, namastê, e pede pro Deus trazer sempre notícias boas, ter um bom dia e tirar toda a negatividade. Everything is just an illusion, you know, it's just an attachment. Namastê. Chegamos aqui na parte da beira do rio,
onde deu essa abertura, e cada vez mais ele vai falando de mais deuses. São milhares de deuses no hinduísmo. É uma coisa assim de louco, não tem como entrar a fundo num vídeo. E Deus reencarna pessoa, né? O Guina brincou, aqui é a avenida principal da Old Varanasi, aqui é a Champs-Élysées deles. Olha que moral bonita, a vaquinha e o templo. É um belo de um labirinto. Agora chegamos no comércio, sari, seda. Olha os balões laranja da celebração de ontem, da inauguração do templo. Ó, que nesse ponto aqui, nós vamos mudar de visual total. Pelo que eu vi no Google Maps, nós vamos chegar lá naquele ponto da cremação, mas aí é um templo principal aqui de Shiva. Nós vimos ontem só pelo lado de fora ontem à noite. Aqui é o templo principal de Shiva, praticamente como se fosse o Vaticano dos caras, o Jerusalém. A lojinha aqui já muda. E olha só, é a primeira vez que, conversando com uma pessoa aqui na Índia, como o guia é bem hindu, ele tá dentro da religião do hinduísmo, ele já chama invasores islâmicos, invasores muçulmanos. Invadiram aqui, então aqui nós estamos falando do Império Mongol, né, que eles chegaram aqui, dominaram, e tem uma mesquita lá atrás construindo e querem derrubar também, para voltar a construir o templo. Estamos aqui no local onde as senhoras velhas vêm para cá para morrer, porque depois vão ser queimadas no Gandhi. Olha, eu tô aqui no templo de Shiva, passando ontem à noite, eu vou ver se eu dou o zoom, eu tô usando o telefone. E esses vários pontos aí onde tá os lugares que os corpos são cremados. E ontem nós conseguimos ver 2 corpos inteiros ainda. Lógico que eles estão enrolados no pano, porque o pessoal põe ele no bambu, aí põe no Gandhi para lavar, submerge, né, a família segurando, tudo ali tipo uma maca de bambu, e depois vai ser cremado. Então é 24 horas por dia essa cremação aí, ó. Aquele pessoal de branco ali pode ser familiar, pode ser não, é familiar, que sempre um familiar mais velho, ele faz a barba, raspa a cabeça para poder acender o fogo, né? E o pessoal que cuida também de tudo são o pessoal dos intocáveis, né? Que nem da casta, as castas, os intocáveis duales, né? Que são os mais... Os renegados intocáveis mesmo, né? A gente consegue ver. Ó, ali deve ser um corpo inteiro. É isso daí mesmo, aquilo é um corpo inteiro. Vai ser lavado, já foi lavado, e vai voltar para o lugar de cremação. Para poder ver mais de longe, então acho que a estabilidade não vai ficar muito maneira, mas para vocês terem uma ideia. Cara, o hinduísmo é muito louco, é muito Deus aqui. O guia tá falando, cara, não tem como ficar contando a história toda, porque é muito Deus, é muita história, é reencarnação. E essa é a distância que nós estamos. Do lado do templo de Shiva tem esse templo do Nepal. Quem lembra o negócio do Kama Sutra? Aqui, ó, as estátuas, os carvos, tudo erótico aqui, ó. Sabe o porquê do Kama Sutra? Todas essas imagens, o rei, na época, o que acontecia? Todo mundo queria ser um sadhu, que é o líder espiritual, que foi o príncipe, o padre do hinduísmo, e fica puro, aquela coisa toda, não faz sexo. E o rei, todo mundo queria ser sadhu, o que acontece? Não estava procriando, e o rei fez todas essas figuras pra ver se incentivava o pessoal a ter sexo, pra incentivar a procriação, né? Incentivar todo mundo a ter filhos, continuar as gerações. Olha aqui, pessoal, a bandeira Randan, tá aqui. Essa é a bandeira que o pessoal tava tremulando aí a viagem inteira, a gente vendo. As escadarias, um dos gatos, e vamos fazer aí o famoso passeio de barco no Gandhi com guia tradicional. So this is just not you see a free time bath. She's also thinking that it is actually, you know, side and the king will sit here. Tell me what is it. Please sit down. Okay. Wherever you wish to.
São 5 tipos de cadáveres que não podem ser cremados no hinduísmo. Crianças com menos de 10 anos, os santos, mulheres grávidas, os leprosos e quem foi picado por serpente. As crianças elas não podem, pois não conheceram o significado da vida ainda. Os leprosos eles têm um castigo de Deus. Os santos não podem e a mulher grávida, porque ela tem uma criança dentro. Os picados por cobra é enrolado em folha de bananeira, deixa ali boiando até que ele pode engolir água. E isso vai vomitar o veneno e vai voltar à vida. A parte mais difícil de cremar é o crânio. O crânio é muito duro. O intocável, ou o Dali, ele é que vem aqui na hora da cremação e vai ter a função de quebrar o crânio. Quebrando o crânio, o modo da cremação continue mais rápido. A pessoa, quando vem a óbito, ela só pode passar um dia na casa dos seus parentes. Depois do seu corpo é lavado, é colocado o lençol branco e um amarelo. O amarelo se for homem e vermelho se for mulher. A madeira que vai usar no crematório é no mínimo de 300 quilos. E você vai comprar ali a manteiga e o sândalo. A manteiga ajuda a queimar o corpo mais rápido e o sândalo ajuda a tirar o odor na hora da cremação, aquele cheiro que vai exalar. Além da compra da manteiga, da madeira, até o fogo, que chama o fogo sagrado, é comprado e quem compra é seu filho mais velho. E somente os homens podem ver a cerimônia. As mulheres não são proibidas, mas praticamente elas não podem assistir porque falam que ela é mais sentimentais. Olha esse prédio aqui, foi construído pelo rei, mas um dos reis, né? Mas hoje é um hotel, o hotel mais luxuoso aqui da região. Aí lava a roupa, lençóis, tudo, né? E deixa secando aí no gás. Deixa secando na beira, no gás, haja gás aqui. Vou mostrar pra vocês o nosso hotel. É esse vermelho aqui, ó. Ó, então meu quarto é aqui, ó. Esse daqui, ó. Olha o efeito, olha o efeito. E Bruninho e Melina tá lá em cima, no andar de cima. Outro templo aqui, ó. Temos outro crematório aqui. É menos movimentado. E o guia também explicou que aqui o pessoal tem menos dinheiro ainda. Ó, aqui um corpo aqui sendo lavado. O segundo local de cremação é pro pessoal que mora aqui. E o outro maior é o pessoal que hindu, mas de outros lugares do mundo e outros lugares da Índia. Terminamos o nosso passeio no barco. O pessoal lavando a roupa no Ganges. Rio Ganges. Eles brincando aqui, jogando. Estamos saindo de Varanasi, vamos pegar o avião. Eu tô carregando minha mala pequenininha, cada um com a sua mochila e tem um carregador ali com carrinho, com 2 malas, só cabe 2 malas da Guilherme. Tem mais 2 meninos, uma carregando cada mala. Lógico que deixa a gorjetinha do cara. Quando andar aqui, cuidado com a bosta. Vamos no táxi, estamos indo para o aeroporto. O táxi não, né? Que é o motorista do hotel. Eu tô tendo que guiar ele no Google Maps, porque ele não sabe chegar no aeroporto. Ele já perguntou para 2 tuk-tuk, abriu o Google Maps. Não. Aqui sim. E praticamente nós estamos andando meia hora na cidade aqui. Não acaba o trânsito, não acaba o muvuca. Pensando que Varanasi é só a beira do rio ali. A cidade é grande. Vamos embarcar aqui mais uma vez. Remoto, esperando o avião terminar de limpar. O pessoal já foi descendo do avião. O voo que veio de Mumbai. Tá lá.
Airbus 321 Neo. O Victor Tango India. Uniforme Papa. Chegamos em Mumbai, já dá para sentir a diferença do aeroporto, que é maior e mais moderno o terminal. Chegamos então no aeroporto de Mumbai, pegamos um táxi, vamos pegar o táxi. E lembrando, no aeroporto, aqui na Índia tem o balcão do táxi, que é o pré-pago. Então é só pegar o pré-pago, tá tranquilo. Agora de Mumbai vai ser o táxi ali, mais ou menos o mais caro, 1.500 rúpias, uma coisa de $20. Agora no final do vídeo de Varanasi, falar o que mais me marcou aqui na Índia, que nós viemos conversando nesses últimos dias, eu, Dani, Bruninho e Melina. O guia era hindu, falou muito do hinduísmo, e a coisa que mais me marcou foi sobre a morte, falando da morte, que é um ciclo na vida, reencarnação. Todo mundo vai morrer. Ele até falou no cristianismo, para vocês, quando morre, fica todo mundo depressivo, triste, chorando. E aqui nós encaramos a morte como um ciclo de vida. E ali na crença hindu, no hinduísmo, você vai levar o seu familiar, o seu querido, para ser cremado ali na beira do Ganges e colocar suas cinzas no rio. E teve um ritual no meio do crematório. O que acontece? Tem um pote de barro, ele coloca água, o familiar coloca a água do Ganges dentro do pote de barro. Quando tá no final da cremação, ele fica de costas, ele vira aqui, ele tá de costas pro corpo, ali o corpo já acabou de ser cremado, praticamente já tá em cinzas. Ele vai pegar esse pote de barro com água do Ganges e jogar para trás. O que significa? Final da vida, acabou, deixa para trás, passou, é um ciclo na vida e vida que segue e anda para frente, não tem mais que se lamentar. Esse foi a coisa que eu saí mais pensativa aqui da Índia, sobre o segue a vida, deixa para trás e pensa no futuro, é como eles encaram a morte. Mumbai Gate não, eu falei é o India Gate, ele falou não é não, India. Tem que falar, amor. Ali atrás tem até uma praia, então é a casa privada mais cara do mundo, o prédio inteiro é a casa dele. Carregando alguma coisa aqui, ó. Tradição desde a época, mas todo mundo se entende, isso que é legal. Buzina, mas todo mundo se entende, ninguém briga, ninguém xinga.